Fala galera, Dog Crypto. O vídeo de hoje é para a gente entender como fazer um trade de criptomoedas e vamos entender vários conceitos, que esses conceitos vão te levar a níveis avançados de entendimento de como operar esse mercado de criptomoedas e ser lucrativo. Então o tema de hoje é um resumo para iniciantes e a gente vai desenvolver os próximos vídeos em cima da nossa linha de raciocínio aqui. Então, como fazer um trade de criptomoedas? Primeiramente, a gente precisa entender que o trade de criptomoedas existe análise técnica, existe análise fundamentalista e análise de sentimento e análise on-chain, análise de blockchain, análise de dados. Então é super importante que vocês entendam que existem várias formas de você entender esse mercado de criptomoedas e não só como entender, mas juntar essas formas para que você tenha uma análise muito mais assertiva e comece a ter uma parte lucrativa. E dentro dessas análises que eu te falei, tem a parte que você também precisa fazer, que eu vou adicionar mais um item, que é a análise do seu psicológico. Você precisa também fazer uma análise do seu psicológico, blindar ele para que você possa também ter um sucesso dentro desse mercado. Então é um dos pontos que ninguém fala, mas a análise do seu psicológico e você blindar o seu psicológico é o que também traz muito sucesso dentro desse mercado. Por mais conhecimento que você estude, se o seu psicológico não está preparado, você acaba caindo. Então o que é análise técnica? Análise técnica é você utilizar gráficos, indicadores, padrões históricos de preços para prever movimentos futuros. Então, dentro aqui é uma análise técnica. Então, tem alguns indicadores aqui, por exemplo, ARUM. ARUM é um indicador de tendência. Então, é uma análise técnica. Eu estou olhando aqui o mercado com esse indicador, que são indicadores baseados em preço, volume, tendências, e aí eu consigo fazer uma análise técnica de como o mercado está se comportando agora, nesse momento e passado, e uma previsão do que ele possa acontecer. Então, essas ferramentas de análise técnica, elas podem ser, como eu falei, RSI, que é o índice de força relativa, a gente vai falar MACD, aqui ó, o RSI está aqui, ó, esse em roxinho, que mede ali a força do preço, tá? Agora a força do Bitcoin no gráfico, no tempo gráfico de 1 hora, ela está em 51%, uma força neutral, tá? MACD é um indicador de tendência, ARUM de tendência, então tem outros também, tá? Bandas bólicas, entre outros, então são muitos indicadores. E depois a gente vai ver realmente o que é necessário e você também, por você estudar, você pode montar o seu setup ou você pode se basear nos setups de sucessos aí que grandes traders utilizam e analisam devido à lógica, tá? Então o objetivo da análise técnica é identificar tendências e pontos de entradas e saídas com os indicadores que você montar ali o seu setup, tá joia? Tá bom, agora é o seguinte, análise fundamentalista, o próximo passo. O que é análise fundamentalista? Você vai examinar fundamentos de um projeto para determinar seu valor, tá? Então, por exemplo, eu venho aqui no CoinGecko, por exemplo, Bitcoin. Bitcoin é a moeda padrão dentro aí do sistema de criptomoedas. É a primeira, a pioneira. E aí o Bitcoin, ele tem vários pensamentos. Num pensamento mais leigo, ele é como uma reserva de valor, mas um pensamento profundo, tem aqui um vídeo no canal, te aconselho você maratonar, que explica realmente o que é o Bitcoin na sua íntegra, por trás das câmeras, o que é o Bitcoin. Na verdade, o Bitcoin ele tem uma ideologia libertária, uma ideologia criptoanarquista. Então, se você quiser entender, para você estudar essa história, dá uma olhada nesse vídeo do canal aí. E aí ele tem um fundamento. Tá bom? Isso é uma análise fundamentalista. Você perceber se existe realmente um projeto por trás dentro dessa criptomoeda, se existe ali um fundamento, uma ideologia, alguma coisa que realmente possa formar um pilar fundamentalista da coisa. É diferente você, lançou uma meme coin na rede Solana, e aí é uma coisa sem fundamento. em que realmente está ali só para girar o dinheiro de forma rápida, né? Um market cap baixo, né? um interesse aberto ali baixo, e aí o movimento dessa criptomoeda sobe e desce com uma rapidez, mas na verdade
ali tem manipulação muito mais frequente e o objetivo é mais tomar seu dinheiro mesmo, tá? Então a análise fundamentalista ela vai fazer isso. Então você vai olhar se existe um projeto por trás, como é que funciona esse projeto, identificar ativos com isso, esse é o objetivo para poder esses ativos atender alguma demanda. E aí em parcerias, né, enfim, você vai tentar ali destrinchar esse projeto, tá bom? Qual é o objetivo disso? E aí aqui é o CoinMarketCap, tem aqui o CoinGecko, na verdade, tem várias, e aí a gente vai estudando as primeiras e tal, vai ficando mais para baixo, você vai começando a ter muitas outras aí. Existe uma centena e cacetada de criptomoedas, mas pode ter certeza, muitas são scams, tá bom? Golpe, pirâmide, isso aí vai existir em todo lugar. Então até que no mundo de criptomoedas tem. O mundo é real, as criptomoedas são reais, mas o que as pessoas fazem com essas criptomoedas e como elas são criadas, que aí vai acontecer o golpe. E dentro dessas criptomoedas tem várias também separações, criptomoedas de DeFi, criptomoedas de inteligência artificial, stablecoins, e aí tem também várias categorias que você vai começar a perceber ali que existe também uma categoria de criptomoeda para você achá-la de forma mais fácil, tá? Então essa análise é fundamentalista. E você também vai olhar, né, nessa análise fundamentalista, você também vai olhar o mercado como um todo. E eu vou mostrar para vocês alguns grupos do Telegram para vocês seguirem conceitos, informações que são muito importantes dentro dessa análise aí de fundamentalista e análise de sentimento, que eu vou falar agora sobre isso. Vamos lá. Análise de sentimento. O que é análise de sentimento? Vamos aqui também fazer um resumo. Por exemplo, tem esse indicador aqui, ó. FIA, um indicador que ele vai te dizer como é que está a questão do mercado. Se o mercado está muito ganancioso, muito medo, está neutro. Agora o mercado está com o indicador de FIA de 69, ou seja, está apontando para uma ganância. Mais para cá, né, 100% aqui, extrema ganância, neutro, medo e medo extremo. Então isso vai dizer muito também a questão dos ciclos do mercado. E aí você vai aqui, consegue ver também em outros momentos, outros períodos, e a comparação do BTC preço aqui, ó, tá bom? Então assim, o que é análise de sentimento? Mede o sentimento geral do mercado em relação a um ativo. E isso você também pode ver ali por fontes, não só por indicadores aqui, que tem indicadores que são indicativos de análise de sentimento, como esse FRIA Crypto Index aqui, mas também você pode verificar isso em fóruns, notícias, grupos de Telegram, como é que está a economia. Isso tudo vai dar um boom de pessoas preocupadas com a economia, que vai dar uma pandemia, que não sei o que. Isso são uma análise sentimentalista do mercado. Além dos indicadores, por exemplo, vamos voltar aqui, ó. Um indicador considerado de análise de sentimento, o Long e Short Ratio, que vai te dizer como as pessoas estão dentro do mercado, se elas estão muito em short, se elas estão muito em long, e é isso aí você vai começar a perceber o que a maioria está fazendo ali para você tomar uma decisão. Se está entrando muito dinheiro no mercado, indicador de interesse aberto, open interest, começa a medir esse capital entrando e saindo dentro de um ativo. Então isso é muito importante. E dentro das notícias, vou mostrar aqui para vocês agora aqui, um Telegram. Por exemplo, estou aqui, ó, só uns grupos que vocês podem se basear e seguir. Exemplo, tá? Alex Economia, e aqui vai te falar algumas coisas. Brasil no radar, BRF recua 5,77 após suspensão da China por gripe aviária, de acordo com as fontes. Puxa do Active Trades. E aí eu prefiro também, aqui ó, Active Trades. E aqui as notícias estão aqui, ó, na Active Trades. Brasil no radar e tal. Você pode então adicionar aqui o Active Trades, Brasil no radar, abertura dos mercados à vista no Brasil, somente Petrobras e tal. E aí também você vai entendendo melhor as questões aqui dentro do Brasil e outras notícias internacionais. Vamos ver outro grupo aqui, Wally Alert. Esse aqui já é um grupo, um bot que dá informações de transferências
de criptomoedas aí dentro aí desse mundo. Então, por exemplo, aqui ó, 1022 BTCs, né, que dá 105 milhões, foram transferidos da Cumberland para Coinbase institucional. Então aqui você começa a pescar e entender essa movimentação. Opa, muita gente adicionou BTC no mercado, em exchange. Então o que pode acontecer? Pode acontecer uma venda. Muitas pessoas tiraram da exchange e passou para sua carteira. Porque essa movimentação é feita de forma constante, por causa que o mundo de criptomoedas é muito preocupado com a autocustódia. Eles não gostam de deixar os grandes players, não gostam de deixar cripto em exchange. Eles voltam para sua carteira e colocam exchange e volta para a carteira e assim fica. Então eles são preocupados, eles se expõem ao risco só por alguns minutos. Vou transferir para exchange, fazer uma venda, depois, fiz a venda, volta para minha carteira de volta. Porque já houve quebras de exchange como FTX e tal, e outras aí no passado, e aí muitas pessoas acabaram perdendo. Esse outro grupo, Binance Futures Liquidations, ou seja, isso aqui vai estar dentro ali da sua análise de sentimento. Quando você montar seu setup, você vai entender a movimentação, porque isso aqui é mercado futuros. Então, o mercado futuros, ele liquida para cima e para baixo, quem está em short, quem está em long. E aqui mostra essas liquidações dentro do mercado, e é importante também que você saiba como o mercado está se movimentando em frente à liquidação. Outro grupo legal também é o Minuto Touro do Pablo Spire. Então ele vai falar de uma forma geral a economia aí do mundo, do Brasil, ações. Também é importante, porque o mercado de criptomoeda ele também está interligado, de certa forma, ali com influências da economia dos Estados Unidos, com a influência aí de alguma coisa que possa acontecer no Brasil. Então tem uma influência internacional ali, a questão do dólar. Então tudo isso aqui o Pablo Spire te dá um resumo toda manhã e é super legal você acompanhar o Pablo aí. Outro grupo, esse Water Guru, te dá notícias, né, de forma internacional. Está em inglês, mas você consegue acompanhar notícias aí que está acontecendo no mundo, que isso pode também influenciar dentro do Bitcoin. Porque o Bitcoin é uma criptomoeda padrão, é a pioneira. E se a economia bate nela, tanto para jogar para baixo como para cima, todas as altcoins, as outras criptomoedas também, elas vão sofrer por causa do Bitcoin. Então o mercado cripto é lastreado em BTC, tá? Só influenciado em BTC. Outro grupo aqui importante, o Narrador Cripto, se você quiser acompanhar, e ele te dá aqui umas métricas, algumas notícias. Fluxo de ETF, cerca de 3.000 a 23.000 Ether de BTC, 3.000 BTC e 23 Ether foram comprados em 14 de maio. E aqui, vendas a varejo Estados Unidos adiciona em abril. E aqui um indicador, índice de medo de ganância BTC e Ether. Então está em 70 e 74 no dia que foi mandada essa notícia, que está como ontem. E agora a gente viu lá que está 69. Então esses são alguns grupos que vocês podem acompanhar para vocês fazerem uma análise de sentimento, entender também, pescar alguma coisa fundamentalista e fazer também uma análise de métricas, de dados. Então acaba que as notícias ali te influenciam em muita coisa, as notícias do mundo em geral, não uma notícia específica, o BTC subiu tantos meses em maio. Não, mas você pescar uma economia mundial. É importante que você entenda também todos os conceitos aí, como é que está a relação de países com países, guerras e tudo isso pode influenciar. E aí, né, falando sobre análise de sentimento, agora vamos falar sobre a análise on-chain, a análise de métricas de dados. Ela utiliza dados de blockchains para obter insights. Então, as métricas relacionadas aí ao volume de transações, saldos de exchanges. Então, você consegue também. Aí eu venho aqui no TradeView, que é uma plataforma, tradeview.com, uma plataforma para você ter esses gráficos, ver gráficos de criptomoedas ou outros ativos e adicionar indicadores. Eu venho aqui para pesquisar e digito aqui total, USDTether.d. É a dominância do dólar perante ao mercado. Ou seja, aqui você consegue analisar diário a dominância do dólar. Ou seja, se tem muita gente entrando em Bitcoin,
essa dominância do dólar ela vai cair. Se tem muita gente saindo das altcoins e Bitcoin e comprando dólar, movimentando essa grana, a dominância do BTC ela sobe. Então o mercado também ele muda o dinheiro de lugar, mas não diretamente por fiat, que é o dinheiro tradicional. Ele fica mudando também dentro das próprias criptomoedas, stablecoins, porque tem stablecoins que são lastreadas aí em próprio dólar, que são stablecoins, a USD Tether. E aí aqui a gente consegue também entender também esse mercado. Opa, o mercado está caindo, mas os dólares estão subindo, então as pessoas estão migrando esse dinheiro das altcoins e bitcoins para o USD Tether. E aqui você também pode, por exemplo, BTC.D, a dominância do Bitcoin, ou seja, a dominância do Bitcoin. Se todo mundo está entrando querendo só comprar Bitcoin, não querendo comprar altcoin, essa dominância ela sobe, tá? Então aqui também diz também como o BTC está forte perante aí aos tempos de mercados. E aí tem outros conceitos também de alt-season, mas aí em próximos vídeos a gente vai evoluindo todos esses pensamentos. Aqui a ideia inicial é vocês entenderem como fazer um trade de criptomoedas. Então você analisar a dominância do mercado, opa, a dominância do Bitcoin está alta, a dominância das altas então vão estar mais baixa relacionado ao Bitcoin. Então onde está o dinheiro? A dominância do USD Tether está altíssima, então consequentemente por isso que o mercado está caindo, né? Como uma explicação técnica, indicadora, mas aí tem outros tipos de eventos que pode estar ocorrendo e rebatendo também essa mudança de tendência de mercado. E aí tem um indicador aqui também, por exemplo, a total, que é o que eu estou falando do market cap, total trace. Então aqui diz aonde o dinheiro está em todo o mercado, mas excluindo BTC e Ethereum. Então esse total trace aqui também te dá um gráfico. Então tudo isso que eu estou te falando agora está parecendo muito complicado talvez para o iniciante, mas são gráficos que vão ali analisar uma forma de como o mercado está se comportando. Aonde está todo o dinheiro aqui, ó? Tá bom? Total 3 e o total normal. Aqui o total normal, ou seja, é o valor de todas as criptomoedas. Você pega todas as criptomoedas e transforma ela em uma só. E aqui vai te dar um gráfico de como está se comportando esse dinheiro. Então aqui, por exemplo, aqui deu um topo e aqui caiu. Ou seja, esse pedaço aqui, ó, é dinheiro que saiu do mercado. Foi para onde? Aconteceu de... exemplo, agora está valendo a pena deixar o dinheiro em renda fixa em tal país. E aí as pessoas tiram da criptomoeda. Agora está valendo a pena sair do mercado de criptomoeda e investir em tais coisas. Aí as pessoas retiram o dinheiro e como volta. Então esse total ele vai representar aqui o valor total de criptomoedas, nenhum único gráfico. É como se você pegasse todas as criptomoedas e juntasse ela para formar um gráfico só. E aqui vai representar esse valor de dinheiro, de market cap, relacionado a todas as criptomoedas. Então assim, para vocês terem uma ideia, também saber o que existe, né, e não ficar limitado no conhecimento. Porque depois a gente vai entender melhor como montar um setup, como tentar entender tudo isso e correlacionar tudo isso. Então isso que é análise on-chain, análise de métrica de dados. A gente vai ficar olhando dados, como é que está o mercado, onde está todo esse dinheiro, por que o Bitcoin está subindo, as altcoins estão caindo, por que as altcoins estão subindo e o Bitcoin está caindo. E aí, onde que está essa movimentação de dinheiro, onde o dinheiro está. E todas essas métricas vai fazer você entender ali, analisar booking de ofertas, por que o booking de oferta está tendo maior nível de trades e agora parece que o mercado está parado, está lateralizado. Então tudo isso que a gente vai começar a entender que é análise de dados. Você análise on-chain, análise de blockchain, você perceber toda essa movimentação do dinheiro dentro, aí análise desse volume. Outro exemplo para a gente analisar dados. Isso aqui vale para o mercado futuros. Aqui é o mapa de calor
em que vai se concentrar aqui, você pode filtrar por tempos, 48 horas, meses, e aí aqui você vai estar o ativo, não, a criptomoeda no caso, que é o BTC. E aqui você consegue, através desse mapa de calor, verificar aonde estão as maiores posições para serem liquidadas, um conjunto de posições. Então, por exemplo, se está amarelo aqui, existe aqui posições fortes para serem liquidadas. Então o mercado ele pode buscar essa posição liquidada aqui com maior probabilidade do que as posições de baixo, porque o mercado ele busca essa liquidez, ele busca tomar esse dinheiro das pessoas. O mercado ele foi feito para poder trocar o dinheiro de mão. Então, o mercado lateralizado ele não rende de forma de trade, ele vai render em DeFi, a pouca volatilidade. Mas para a questão de trade, precisa da alta volatilidade para cima e para baixo. E aí o mercado se movimenta em capturar e mudar esse dinheiro de mão. Uma coisa lógica, né? O dinheiro não se cria, o dinheiro só muda de mão. E aí, aqui é uma métrica de dados. Então eu consigo ver com o mapa de calor aonde está localizada essa liquidez da maioria das pessoas e aonde o mercado pode ter tendência aí. E aí que a gente vai cruzar todas as informações, setups, análise técnica, esses dados, e a gente montar um setupzinho ali que atenda ali, seja lucrativo. E aí, agora vamos falar sobre o último ponto, que é a análise do psicológico. Estou chamando aqui de análise psicológica. Você precisa também fazer uma análise de si mesmo, do seu psicológico, da sua vontade, da sua garra, da sua disposição, da sua disciplina. E aí eu vou recomendar para você esse livro aqui, um famosíssimo Trading Zone em português. Você consegue achar ele na internet, ver se você consegue aí, dar uma olhada. E aqui eu estou te mostrando o livro comprado para você saber. E aí esse livro ele é em português e vai te dar ali uma noção psicológica, né? Um preparamento psicológico sobre como você lidar. Porque é um mercado que te testa, é um mercado que foi feito para arrancar seu dinheiro. E aí dentro desse trade de criptomoedas, a gente tem duas formas de fazer trade. A gente tem como fazer o trade, deixa eu abrir aqui, ó, trade spot. Tem como a gente fazer o trade spot, tá? O trade spot, o que quer dizer? Você compra a criptomoeda e a criptomoeda é sua. Ah, eu comprei BTC na Binance. O seu BTC é seu, tá? Você pode transferir para sua carteira. Então, se o Bitcoin subir, você pode vender na valorização. E se o Bitcoin cair, você não perde a criptomoeda. Ela fica ali com você, só que ela fica só desvalorizada se você vender naquele momento. Se você esperar voltar, ela vai valorizar novamente. Então, a criptomoeda é sua no spot. Agora, se você for para o mercado futuros, agora, por exemplo, eu estou aqui na CoinEx, que é uma outra exchange. Se você spot e você compra a própria criptomoeda, e o futuros você negocia contratos futuros, ou seja, você não tem a criptomoeda, você tem um contrato daquela criptomoeda. E aí o que acontece? Você tanto lucra para cima como para baixo, como você pode perder para cima, como pode perder para baixo. E aí que entrar comprado e entrar vendido, entrar em long e entrar em short. E aí que a galera perde muito dinheiro porque querem alavancar no talo, quer botar no talo a promessa da riqueza. E aí já sabe, vai tomar ferro. Criando hábitos errados, você pode fazer algum dinheiro em algum momento, mas depois seus hábitos errados vai fazer você tomar ferro. E aí, o mercado futuros, você vai negociar um contrato e aí existe o seu risco da liquidação, tá? Então, o spot você faz ali e você tem a criptomoeda, o futuros não. Qual que é a porcentagem de ganho? Sim, no futuro você tem uma porcentagem muito, muito maior de ganhos, com muita movimentação, muita volatilidade. Já o spot, você vai ter ganhos ali, mas ganhos mais ali controlados, porque você não consegue alavancar esse capital. E aí tem as exchanges centralizadas e tem as exchanges descentralizadas, que as descentralizadas ali é um outro conceito, tá? É um outro conceito, outra ideologia. E aí no vídeo que eu tenho aqui no canal falando de BTC, a história real do BTC, tem um vídeo também
explicando como operar na DDX, que é uma exchange descentralizada, tá ok? Então, esse é um resumo geral para vocês começarem a entender o trading. Então, vocês precisam blindar seu psicológico, leia o livro Trading Zone, tá? De Mark Douglas aí. Entenda que existe análise de técnica, existe análise fundamentalista, existe análise de sentimento e análise ali relacionado ali a métricas e tal. E aí tudo isso a gente combinando, a gente vai montar um setup aí que vai ser nos próximos vídeos.